noite, gente. Meu nome é Eliseu, eu sou o dirigente da tenda de caridade Caboclo Pedra Branca, uma terreira que fica aqui na cidade do Rio Grande, no bairro Coab 2. O tema do vídeo de hoje é ônus da mediunidade. Levei um susto no meu emprego. Bom, em primeiro lugar, eu vou fazer uma definição, vou explicar o que significa ônus e bônus para que o pessoal entenda bem o que eu vou falar. Eu busquei no dicionário da internet e ônus significa um peso, um encargo, um esforço. Popularmente falando, é o lado negativo de alguma coisa. E bônus significa recompensa, vantagem. Popularmente falando, é o lado positivo de alguma coisa. A gente pode entender melhor naquele exemplo, que quando alguém tem um filho, e aí algumas pessoas falam, ter filho é maravilhoso. Realmente é, eu tenho 2 e eu sei que é. E aí algumas pessoas falam assim, mas ter filhos tem o seu ônus e o seu bônus, né? O ônus é que muitas vezes a gente fica acordado toda noite cuidando da criança que pode estar doente, pode estar indisposta. Às vezes a gente tem que levar no médico, né? Na verdade, não às vezes, sempre tem que levar no médico, né? Criança pequena dá trabalho. E esse trabalho, esse esforço que a gente tem para criar os nossos filhos é o ônus. E o bônus é a alegria, a felicidade de ter uma criança ali, um filho nosso, ver aquela criança progredir para a escola. Então, eu acredito que ficou bem entendido o que significa ônus e bônus. Bom, antigamente eu trabalhava no emprego no setor financeiro e eu trabalhava com um rapaz que me ajudava. Então ele fazia, entre tantas coisas, ele fazia a lida da rua. Então ele era responsável por ir aos bancos, pagar as contas, visitar fornecedores, clientes. E ele tinha como prerrogativa fazer essa parte de rua. E eu me dava muito bem com ele, o nome dele é Alex. O Alex está agora em outra cidade. E eu vou contar para vocês uma história que aconteceu. Bom, antes eu vou mostrar para vocês aí o meu livro, Aprendendo com os Guias, Protetores e Guardiões de Umbanda. Eu vou deixar a imagem da capa do meu livro no canto esquerdo da tela. Da editora Autografia, tá? É uma publicação da editora Autografia, Aprendendo com os Guias, Protetores e Guardiões de Umbanda, onde eu relato as minhas experiências espirituais. É um livro bem legal, tá? O pessoal que comprou gostou e me elogiou muito, tá? Então eu falo as experiências que eu tive com o Caboclo Pedra Branca, como foi que eu recebi esse nome, né? Quando eu comecei a trabalhar com essa entidade, porque antes eu trabalhava com Caboclo Cobra Coral, o Exu Marabô, que é o meu Exu de frente, meu Exu principal, o Exu Capa Preta das 7 Encruzilhadas, Maria Quitéria das Almas e outras tantas coisas que eu escrevo através da intuição dos guias e protetores que trabalham comigo no ritual de Umbanda, tá? Se alguém se sentir interessado, tem para vender esse livro no site da editora Autografia e também na livraria Vanguarda. Nós temos aqui a Vanguarda na cidade do Rio Grande, 2 lojas, aliás, uma aqui no centro da cidade e a outra no shopping. E temos também Vanguarda em Pelotas, 2 lojas. E quem não mora aqui na região, perto, pode também adquirir esse livro pelo site da Vanguarda, que com certeza eles entregam tudo certinho para vocês aí, tá? O pessoal que mora aqui perto, mais perto de mim, pode também adquirir o livro diretamente comigo. Eu tenho alguns exemplares ainda para vender, tá? Então é isso aí, pessoal. Aí, voltando à história,
né, que é uma história verídica. Eu tinha nesse ambiente, né, era o meu emprego antigamente, e eu tinha pessoas ali que conviviam comigo em outras salas ali, que eram espíritas, né? E essas colegas, algumas colegas que eram espíritas, elas, em seguida que eu comecei a trabalhar ali naquele setor, elas me falavam que havia um espírito ali, né, de uma pessoa, e que uma colega em particular sentia a presença desse espírito e que viu esse espírito através da vidência, da mediunidade de evidência. E aí, né, eu no início assim, eu achei até que era uma brincadeira, eu não levei muito a sério, sinceramente, eu não levei muito a sério, porque eu sei assim que a pessoa que é espírita, né, o espírita em si, ele está sempre vendo espírito em tudo que é lugar, né? E aí eu acho isso às vezes muito estranho. Então muitas vezes eu não acredito, né? Um grande erro meu. Não que não exista, né? A gente sabe que espíritos existem em tudo que é lugar, mas não é sempre que eu posso dizer assim, no meu caso, que eu tenho a permissão de perceber isso, tá? E eu consigo perceber, né, com uma certa dificuldade, os guias e protetores que caminham comigo, né? Que me ajudam nessa encarnação. Mas assim, eu não tenho todo esse potencial para perceber através da mediunidade que me é mais forte, né? Que assim, tantos espíritos na minha volta. Então, muitas vezes as pessoas me falam que tem evidência, que vem isso, que vem aquilo, e eu acho aquilo um pouco estranho. Bom, e aí eu soube dessa história e não dei muita bola, né? Eu pensei assim, isso aí é conversa para fazer amizade, né? As pessoas sabiam que eu era espírita, que eu era um bandista, né? E aí puxavam essa conversa comigo. E eu não levei muito a sério. Bom, aí aconteceu que certo dia, esse meu colega de trabalho, o Alex, isso era de manhã, tá? Era mais ou menos entre 9 e 10 horas, eu acredito. Mais ou menos assim, 9 e meia e 10 horas. Aí eu preparei uns documentos lá e o Alex se prontificou para ir pagar algumas contas que a gente tinha, telefone, internet e outras contas que a gente tinha que pagar no banco. E aí ele pegou, colocou os documentos na pasta, ele me dava com uma pasta, e ele pegou e disse, vou lá. Eu digo, não, tudo bem, vai lá que eu vou terminar aqui de fazer outras coisas, né? Sempre tinha muita coisa para fazer, né? Esse setor financeiro nunca a gente conseguia parar 5 minutos para respirar, né? Mal e porcamente a gente parava para tomar um cafezinho. Então sempre tinha serviço. E aí aí ele pegou, se levantou, ele tinha uma mesa que ficava do lado da minha mesa. E aí ele se levantou e saiu da sala. Bom, a nossa sala, né, ficava num lugar onde tinha, depois da nossa sala, tinha uma outra sala maior, um hall, como se diz, e nesse hall tinha várias salas, né, várias portas que davam para outras salas. E para sair daquele lugar tinha uma porta que dava para o corredor que a pessoa saía. Aí então eu sabia que ele ia sair da sala onde nós trabalhávamos e ele ia ir para o hall, e do hall ele ia entrar em outra porta que ia levar para o corredor onde ele ia sair daquele ambiente e ia para a rua lá para pagar as contas que a gente tinha para pagar, né? No caso, a gente trabalhava no segundo andar, vamos dizer assim, tá? Aí eu peguei, ele disse que ia sair, eu fiquei ali no notebook, então eu tinha um notebook que eu trabalhava ali, eu cuidava das planilhas, cuidava da parte financeira da empresa, inclusive esse é uma das minhas profissões, né? E
ele saiu, tá? E eu peguei, levantei a cabeça, ele me deu tchau, e ele saiu, e aí eu vi, ele se sumiu, entrou no corredor. Aí passou mais ou menos assim, acho que uns 2 minutos, mais ou menos, 2, 3 minutos, eu senti, tá? Que ele estava retornando. Me parecia, aliás, que ele estava retornando. E isso já tinha acontecido algumas vezes. Às vezes ele saía e esquecia de alguma coisa, esquecia de um documento, esquecia, às vezes, do cheques para pagar as contas, que a gente pagava as contas com cheques, ou qualquer outro tipo de coisa, e aí ele voltava em seguida para pegar aquele documento. Aí eu senti que ele passou do hall, saiu da nossa sala, passou do hall, abriu a outra porta e foi pro corredor, fechou a porta. Aí passou, como eu falei, uns 2, 3 minutos, e eu senti que ele tinha voltado. Eu senti direitinho os passos de uma pessoa que veio na minha direção. Tá? E eu tava de cabeça baixa, eu pensei, o Alex esqueceu de alguma coisa. Tá? Mas só pensei isso. Tá? E continuei trabalhando. Quando eu peguei e levantei a minha cabeça, que eu senti que o Alex, que na verdade não era o Alex, estava perto de mim, aí eu levei um susto, né? Popularmente falando, né? Que as pessoas falam, eu levei um cagaço, né? Como falam aqui nós, os gaúchos, né? Eu levei um baita susto, porque não era o Alex, né? Eu senti direitinho, não sei como, tá? Normalmente eu não tenho esse potencial mediúnico para sentir tudo isso que eu senti dessa vez em algumas vezes, tá? Eu normalmente, quando eu me concentro, eu não tenho todo esse potencial mediúnico. Quando o processo da mediunidade, ele ocorre, vou dizer processo, né? O fenômeno, a faculdade mediúnica, assim como queiram, ela acontece comigo, não é uma coisa assim que eu consigo controlar, ela acontece espontaneamente, tá? É uma permissão, como algumas pessoas falam, é uma coisa que eu vou lá, aí eu vou me concentrar e eu vou conseguir perceber ou ter uma vidência, uma audiência, né? Mediunidade de evidência, clarividência, audiência, audiência, ou seja lá o que for, ou apenas uma intuição, uma percepção espiritual, que também é um outro tipo de modalidade mediúnica, vamos falar assim, que eu tenho bastante forte, assim, bastante intensa. Aí eu levantei a cabeça e vi uma presença, uma outra pessoa ali, mas aquilo foi em segundos, gente. Né? Graças a Deus que foi em segundos, né? Porque se tivesse ficado muito tempo, talvez eu tivesse até me apavorado mais. E aí eu senti aquela presença espiritual que estava, bem dizer, na frente da porta, né? As nossas mesas, né? A minha mesa principalmente ficava virada para frente da porta. E aí eu vi aquilo e de uma hora para outra aquilo se desmanchou, aquilo se desfez, aquela personalidade, sabe? Aquela visão daquele ser espiritual se desfez. E aí eu digo, meu Deus, eu vi um espírito aqui, né? Primeiro eu fiquei assim, né? Sinceramente fiquei meio apavorado, né? Ou bem apavorado, não me lembro bem. Mas aquilo me chocou muito, tanto que eu sempre relato para as pessoas, né? Alguns fenômenos mediúnicos me chocaram muito. Mas com o tempo a gente vai se acostumando e a gente já vai criando um costume, vou dizendo, vai se adaptando, tá? Um relativo costume, não dá para se acostumar totalmente. E aí aquele ser, aquele espírito, em milésimos de segundo, em segundos, se desfez. E eu senti aquela presença, eu peguei... Eu cheguei... Quando eu notei que eu pensava que era o meu colega, o Alex, que ele tinha voltado e que ele estava na minha frente, estava na frente da porta, onde ficava a sala, eu cheguei e falei assim,
voltasse, Alex, acho que foi isso que eu me lembro, alguma coisa parecida com isso, voltasse, Alex. Aí quando eu levantei a cabeça, voltasse, Alex, não era o Alex, tá? E aí aquilo se desmanchou, se apagou, tá? E eu fiquei ali, né, por alguns segundos, assim, meio que conturbado, fiquei meio receoso com aquilo. Aí aos poucos eu fui, não, vou me acalmar, né? Calma, eu mesmo disse para mim, não, calma, calma. Né? Isso aqui foi uma manifestação espiritual. Não foi a primeira vez, claro, já tive outras, né? E eu pretendo até contar para vocês, não, isso aqui foi uma manifestação espiritual, vou me acalmar. Aí eu, para ter certeza, tá? Eu criei coragem, não sei da onde. E aí eu peguei, levantei da cadeira e fui ali. Olhei de novo a porta, saída da minha sala. Olhei ali na volta, todas as portas estavam fechadas, que naquele dia em especial, as outras pessoas que trabalhavam ali não estavam, né? Não tinha ninguém ali naquele horário em especial, as outras pessoas não estavam. Aí eu peguei, saí, olhei ali no hall, não tinha ninguém. Não tinha ninguém, vou dizer, vivo, né, encarnado. Aí eu corri, fui rápido no corredor, eu pensei, de repente pode ter sido alguma pessoa aqui, mas que entrou e saiu rapidamente, mas seria impossível, ninguém ia conseguir sair e desaparecer assim, de uma rapidez enorme, né, de uma forma. E eu peguei, corri, olhei naquele corredor, assim, foi até um pedaço, não tinha ninguém, né, e eu voltei, isso aí, né, aí eu estava mais tranquilo, aí eu peguei, me sentei na mesa, aí eu chamei meus guias protetores, né? Claro, com certeza. Tô precisando de ajuda de vocês aqui, não sei o que está acontecendo, né? Provavelmente tinha aquilo na minha cabeça, tem algum espírito que está se manifestando, que está se apresentando para mim. É um espírito de uma pessoa, com certeza não é um guia espiritual, uma pessoa normal, né? Um irmão, que eu acho que era uma irmã, que faleceu e que tinha ficado por aquele lugar ali. Não sei se era uma pessoa que já tinha trabalhado ali, mas isso aí não importa. Aí eu peguei, me concentrei, comecei a chamar os meus guias. Eu sempre chamo o Caboclo Pedra Branca, a Maria Quitéria das Almas, né, que é uma entidade que me dá essa cobertura espiritual quando eu tô com algum problema com relação a almas, né, espíritos, assim, ela me dá muita ajuda, assim. A Maria Quitéria das Almas é uma entidade muito poderosa, assim, né? Inclusive, por ser a Maria Quitéria das Almas, então ela é enviada de Yansan, né? Ela tem essa Yansan e Obaluaê, então ela tem esse poder de encaminhar, de lidar com almas, né? E daí eu chamei a Maria Quitéria, né? E o Caboclo Pedra Branca. E outras vezes que eu tive evidências, assim, fenômenos, né, que eu fiquei apavorado, eu chamei ela e eu senti que houve, que melhorou, né, que eu melhorei, ela tinha de alguma forma resolvido aquele problema. Aí eu chamei ela, né, não precisou chamar os outros Exu, todos os outros Exus, né, que eu tenho, não, não vou ficar chamando todo mundo, né, uma coisa que deve ser simples, uma manifestação espiritual, provavelmente o espírito dessa irmã, eu acho, né, fiquei com aquela intuição muito grande, né, que era uma irmã, provavelmente o espírito aí está precisando de alguma ajuda, né, precisa ser encaminhado, né, precisa do auxílio de um socorrista para ser encaminhado. Aí eu comecei, né, a já me reequilibrar. Bom, eu sou espírito, eu sou um bandista, não posso chegar e me descontrolar, me desequilibrar diante de uma manifestação, de um fenômeno mediúnico, né? Eu tenho que mostrar que eu sou espírita de verdade, né? Que eu sou um bandista de verdade. E aí foi o que eu fiz. Rapidinho, assim, aquele mal-estar, aquele desequilíbrio foi passando e eu fui me ligando, né, do meu objetivo, de
tudo que eu já tinha aprendido dentro da religião, né? Daquele período todo que eu tive mais ou menos uns 2, 3 anos ou mais dentro do kardecismo. Então, todo aquele conhecimento do livro dos Espíritos, livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, toda aquela doutrina que eu recebi lá dentro da mesa kardecista, né? Posso dizer que eu terminei de me desenvolver de verdade dentro da mesa kardecista, né? Então, tudo aquilo tinha que ter tinha que ser usado, né? Todo aquele conhecimento que eu tinha, todas as vezes que eu via os espíritos, aqueles espíritos se manifestarem nos irmãos da mesa, né? Todo aquele ensinamento, aquela bagagem que eu tinha, ela tinha que ser manifestada naquele momento. Aquele era o momento de eu manifestar, de eu mostrar que eu tinha aprendido alguma coisa. Claro, aquilo ali não era um lugar adequado para aquele espírito se manifestar, mas aconteceu. E eu não podia fazer nada, não podia sair gritando, feito um louco, não podia fazer, né, dar um show lá. Não, eu tinha que ficar e mostrar que eu era um espírito de verdade, que eu tinha também guias e protetores na minha volta que estavam me segurando ali. Se por acaso for a intenção daquele espírito me prejudicar de alguma forma, né, eu tinha a minha proteção espiritual. E aí, pronto, né? Vou dizer assim, em 5 minutos eu já estava tranquilo, tá? E aí eu fiz uma oração, chamei pela Maria Quitéria das Almas. Eu sei que ela tem esse poder, né? De trabalhar com encaminhamento de espíritos. Pedi ajuda para ela, chamei ela. Cheguei a sentir assim... não tão intensamente a presença dela, e pedi, né, para os bons amigos espirituais, para os bons espíritos ajudarem aquela alma aí, tá? Foi muito interessante, tá? Foi muito legal porque foi muito intenso, tá? Aquilo foi muito intenso, foi inesperado. Aí depois eu fiquei ali, claro, não fiquei com medo de ficar na sala. Também não tinha como ter medo, porque eu tinha que trabalhar, né? E muitas vezes ocorria que eu ficava ali naquele lugar sozinho, né? E eu nunca tive medo, né? Isso eu posso garantir, né? A única vez que eu hesitei um pouco foi dessa vez, né? Mas assim, foi minutos, tá? Depois eu me equilibrei de novo aí eu me lembro que passou uns 20 e 25 minutos depois, aí o Alex tinha chegado. Ele foi num lugar perto, ele caminhava rápido, era bem magrinho. Ele é um rapaz bem magrinho, né? Caminhava bem rapidinho assim. Aí ele foi no banco, parece que não tinha fila, pagou o que tinha que pagar e já voltou. E esse nosso emprego era no centro ali, aqui da cidade, do Rio Grande. E aí tá, ele voltou, quando ele abriu a porta assim, eu digo, senti que tem alguém abrindo a porta, acho que dessa vez era o Alex. Aí era o Alex mesmo, né? Aí eu me lembro que eu passei a semana inteira fazendo oração, né? Eu chegava no meu emprego ali, eu me sentava, fazia uma oração, e eu não... Depois, assim, eu nunca mais tive uma visão, né? Tão intensa, uma percepção tão intensa como eu tive desse espírito, né? Às vezes, né, eu sentia pela minha mediunidade de intuição, de percepção, que esse espírito estava ali, mas ele simplesmente ele não queria me atacar, não queria me prejudicar, né? Depois, passou um tempo, eu não senti mais. Tá? Eu acho que ela foi encaminhada, devem ter aconselhado ela, né, a se afastar daquele ambiente, seguir o caminho que ela tinha que seguir no mundo espiritual. Não demorou algum tempo, não me lembro quanto tempo, algumas semanas, meses, não me lembro quanto tempo agora, desse momento eu não me lembro.
E depois eu não senti mais. Bom, então era isso que eu queria falar, tá? Que a mediunidade, ela tem os seus pontos negativos e positivos. Como eu falei aqui, né, quando eu li a definição de ônus e bônus, né? Então, algumas vezes a gente vê irmãos, né, dentro da Umbanda, que é aqui a casa, né, a sessão, o terreiro que eu sou dirigente espiritual, né, sou sacerdote, dirigente espiritual da Tenda de Caridade Caboclo Pedra Branca. Então, às vezes eu vejo irmãos assim falando, eu quero desenvolver mediunidade, eu vim aqui porque eu quero desenvolver mediunidade. E aí eu falo, tu quer desenvolver mediunidade de incorporação? Aí eu explico para esses irmãos, né, que incorporação, né, literalmente falando, não existe, porque o espírito não entra no corpo da gente, né? O espírito se comunica com o médium, né, quando ele se conecta energeticamente, né, mentalmente com os nossos chakras, né, inclusive o chakra coronário, e assim vai, né? Não vou explicar muito como se dá esse processo, porque a maioria das pessoas sabem, né? E se for necessário eu faço um vídeo explicando isso aí. E aí eu explico para a pessoa, aí a pessoa, mas eu também gostaria de ter uma mediunidade de evidência para ver meus guias, para ver os espíritos, ou ouvir, né, a audiência. E aí eu fico, né, eu até acho graça, olha, eu fico pensando assim, olha, eu acho que talvez tu não quisesse, na verdade, né, eu acho que tu não desejaria ter uma mediunidade de evidência desenvolvida. Porque requer, assim, muita equilíbrio da pessoa, tá? Conviver, tá? Vendo espíritos não é uma coisa muito fácil, tá? Eu sei por experiência própria. Então eu tive algumas, né, experiências mediúnicas de evidência, de percepção de espírito, e no início eu posso garantir assim que foram bem conturbadas, tá, gente? Vamos ser sinceros, né? Não é uma coisa assim que a pessoa chega ali, que não está acostumado, eu vi o espírito, que legal, o espírito falou comigo, né, que é uma coisa mais rara ainda. O espírito falou comigo, e normal assim, como se eu estivesse andando pela rua e viesse uma pessoa conhecida e falasse comigo, oi, tudo bem? Como é que tá? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não é bem assim, tá? A pessoa tem que ter um equilíbrio, tem que ter um estudo, tem que ter, como é que eu vou dizer, uma estabilidade emocional, tá? Para lidar com isso. Inclusive, eu vi o filme do Chico Xavier, eu vi o filme daquele outro médium, não me lembro agora o nome dele, que trabalha com a Joana de Ângeles, não me lembro o nome dele, mas é uma pessoa muito conhecida aí, vocês sabem. E assim, eu fiquei admirado de ver, né, o relato, né, falando das vezes que eles viam a intensidade, a continuidade dessa evidência de ver, de conviver com espíritos, né? É uma coisa bem interessante. É muito, muito, muito interessante e é muito séria, tá? Não é uma coisa muito fácil. Bom, então é isso aí, pessoal, tá? Eu só tô fazendo esse vídeo para contar essa história. Eu vou começar a contar algumas histórias para vocês. Algumas outras histórias desse tipo, que são mais interessantes, digamos assim, estão escritas lá no meu livro, tá? Quem comprar vai ter a oportunidade de ver, principalmente experiências espirituais que eu tive com os guias, tá? Com os meus guias, com esses guias que trabalham comigo atualmente no ritual da Umbanda. Já aproveitando para fazer aqui a divulgação do meu livro, vou colocar a imagem aqui no canto esquerdo da tela. O nome do meu livro é Aprendendo com os Guias, Protetores e Guardiões de Umbanda.
da editora Autografia. Você pode encontrar esse livro na Livraria Vanguarda, tá? E quem não mora perto aqui, quem não mora na nossa região, pode mandar encomendar, pode comprar, que a Livraria Vanguarda entrega para vocês aí tudo certinho, tá, gente? Então, basicamente é isso aí. Se você gostou do vídeo e deseja mais vídeos sobre esse assunto, falando das minhas experiências espirituais, pode colocar aí nos comentários, por favor, tá? Se você gostou desse vídeo, realmente, curta e compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, Facebook e WhatsApp. Como eu falei, nós temos agora a Tenda de Caridade Caboclo Pedra Branca no Instagram. Também não esqueça de se inscrever no canal, tá? Isso é importante. A sua inscrição é importante para nós. Quanto mais inscritos tiverem, melhor. Mas o YouTube, né, ele reconhece que esses vídeos têm alguma importância e aí eles divulgam mais esse vídeo. Então é importante o número de inscritos, tá? Também não esqueçam de clicar no sininho de notificações para receber notificações de novos vídeos que são publicados aqui no canal. Boa noite, obrigado e fiquem com Deus.